Olha, o presidente Jair Bolsonaro precisou ser transferido de Brasília a São Paulo na noite de ontem para receber atendimento médico depois de ter tido um problema intestinal. Provavelmente, o que dizem, consequência da facada que levou ainda em 2018 na campanha eleitoral. Você está vendo as imagens do hospital onde ele foi, para onde ele foi transferido, o Hospital das Forças Armadas. Ele precisou, lá em Brasília, depois levado para São Paulo, onde trata essa obstrução intestinal. E aí muita gente falou que seria um procedimento mais simples. Depois que as primeiras declarações médicas, começou a se interpretar melhor o que estava acontecendo e passou-se a tratar do assunto com uma certa gravidade. Para tentar entender o assunto, nós estamos recebendo aqui o doutor Raimundo Viana. Tudo bem, doutor Raimundo? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde. Obrigado por nos ajudar. Doutor Raimundo Viana, especialista, vai nos ajudar a entender um pouco mais o que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro. Doutor Raimundo, primeira pergunta que eu faço é grave o que o presidente está enfrentando? Olha, é muito difícil a gente, de fora, dizer a gravidade do que está acontecendo. Normalmente, isso é um problema que tem que ser avaliado gradativamente, como está sendo feito, né? Em primeiro lugar, o tratamento inicial, um tratamento clínico, né? Um tratamento que inclui se colocar uma sonda no nariz para descomprimir o estômago, né? O tratamento clínico seria o quê? Essa sonda descomprimindo o estômago, né? Fazer a reposição das perdas de líquidos, porque o nosso estômago e o nosso intestino, mesmo a gente não se alimentando, ele produz líquido. E esses líquidos que não podem passar, eles se acumulam no estômago. Daí o presidente ter dito que estava com soluço nos últimos dias. O soluço já é resultado desse problema? Já era o resultado disso devido à distensão do estômago, que a gente chama de distensão gástrica, que irrita e faz aquele soluço persistente. E enquanto é soluço, a gente não percebe muito bem o que está acontecendo. Porque também não se sabe o que ele estava sentindo, né? Ele podia já estar sentindo um pouco de dor abdominal, náuseas, vontade de vomitar. Normalmente acontece isso. Normalmente acontece isso. Até que a coisa vai se agravando e vem dor abdominal. Quando essas dores vêm, elas normalmente são cólicas importantes, né? Na tentativa do intestino de vencer aquela obstrução. Então começa a doer, ele vomita, às vezes a pressão cai um pouco, né? Devido à idade já do presidente. Sei. E isso tem que ser imediatamente avaliado. Então, quando o senhor fala assim, que o tratamento clínico, o senhor quer dizer que não precisa, num primeiro momento, fazer uma cirurgia, né? Não, no primeiro momento, o tratamento é clínico. É a colocação da sonda, reposição das perdas líquidas, dos eletrólitos, etc. E parar de comer qualquer coisa, né? Ele não pode se alimentar? Nem água. Aí vai ser feito, coloca-se uma veia central e vai se fazer o que se chama uma nutrição parenteral total. Quer dizer, você nutre o paciente através de uma veia, através de um soro específico que vai dar as calorias suficientes para o paciente continuar vivendo. Direto no sangue? Direto no sangue. Então ele se alimenta direto no sangue com esse sistema que é um cano. Bota uma cânulazinha, normalmente no pescoço, aqui embaixo da clavícula, liga um soro especial que tem muitos nutrientes, né? E esse soro vai alimentar o paciente. Agora, o que provoca essa obstrução, doutor Viana? Olha, no caso do presidente, a obstrução pode ser provocada por várias coisas, tumores, etc. No caso do presidente, se fala em uma obstrução intestinal por brida. O que é brida? Brida. Você vai operado dentro do seu abdômen, é manipulado, o cirurgião mete a mão, pega nas alças e tal. E algumas pessoas... As alças seriam o que exatamente? As tripas. Seriam as tripas. Isso aqui, né? Tá. Isso aqui. Então, ele pega nessas alças e aquilo provoca um processo de cicatrização que é natural, né? Que é natural. E se alguma dessas cicatrizações conseguem fazer isso aqui, ó... Tá, você está com uma mangueira para dar uma ideia para nós, né? Digamos que isso aqui seja... Uma das tripas. Umas tripas. Então, se ela dobra aqui, ó, não vai passar nada. Então, qual é o tratamento? Isso aqui que está para cá acumula muito líquido, o paciente vomita. Então, você tirando esse líquido, você tenta no objetivo de abrir isso aqui e fazer com que o trânsito intestinal se refaça.
E isso, para fazer isso, o senhor está dizendo que não vai precisar fazer cirurgia no primeiro momento. Eles estão tentando fazer essa desobstrução sem um corte, sem uma cirurgia. Sem uma cirurgia. Mesmo porque quando você reopera o paciente, né, que é necessário reoperar esse paciente, às vezes tem que ser imediato, se essa alça, essa tripa está sofrendo, está apodrecendo, então você tem que operar imediato. Não parece que ser o que ocorreu com o presidente, porque eles estão mantendo o presidente em observação. Não é isso? Então, eles vão tentar o tratamento clínico, se não obtiver sucesso, eles vão ter que reoperar. Qual é o problema? Eu não sei se vocês lembram que da vez que o presidente foi operado, ele ficou vários dias com sonda, ficou vários dias internado, sem ter o trânsito intestinal reposto. Existem pessoas que têm uma tendência maior a ter o que a gente chama de brida, que é essa fibrose no intestino. Pode ver que ele está com uma sonda. Tá, aí, a imagem do presidente. Tá? A sonda seria esse cânula no nariz. Esse tubo que está no nariz, né? Que você vê que está dentro de um saquinho. Isso aí provavelmente foi na hora do transporte, que iam transportá-lo, né? É para proteger a ponta, né? Para proteger e o líquido que sair da sonda ficar aí dentro. Entendi. Porque esse líquido tem que ser contabilizado para repor em volume. Tudo isso, quer dizer, o que ele perde para ser colocado de volta no organismo. De volta, porque senão ele vai perder eletrólitos, vai perder outros nutrientes, etc. São os efeitos de uma desidratação, né? Exatamente. Quando as começam a desidratar, elas perdem os eletrólitos. Bom, o senhor falou a respeito... Eu queria que o senhor mostrasse de novo, muito interessante, utilizando o que aconteceu com o presidente foi um fechamento. Vamos fazer de conta que isso aqui são as tripas, as alças intestinais. Tá. Né? Em algum momento... Aqui teve uma cicatriz na parede abdominal por dentro e o intestino ele fica o tempo todo funcionando. Vai passando tudo... Funcionando, quer dizer, ele vai empurrando o bolo alimentar, os líquidos para frente para chegar no intestino grosso e daí formar fezes, etc. Se em algum momento essa alça torce assim, ó, não vai passar. Ela fica presa aqui, não passa nada. Então, quando só uma parte a gente chama oclusão intestinal ou obstrução intestinal subtotal. Quando ela está fechada aqui, é total, não passa nada. Então, o que você faz? Você descomprime isso para que isso aqui desinche e tente voltar ao normal. Naturalmente. Naturalmente. Se não conseguir, aí tem que operar. Muito bem. Quando ela é parcial, ela provoca mal-estar também? Provoca. Ela dá sinais? Provoca, arrotos, sensação de vômito e etc. Então, não dá nem para a gente saber a distância se a do presidente foi parcial ou total, né? Não dá. Pelo que disseram ontem, eu acompanhei no noticiário, era uma oclusão subtotal, era uma suboclusão intestinal. Por isso, eles resolveram, durante a noite, não intervir e reavaliar o presidente hoje pela manhã. Tá. Eu, infelizmente, não tenho as notícias de hoje de manhã. Tudo bem, mas a nossa ideia é tentar entender, no geral, como é que se dá esse quadro. Um caso desse pode matar alguém? Sim, pode matar, sim. E muitas vezes o pior dessa patologia é que muitas vezes essas obstruções ocorrem várias vezes durante a vida do paciente. Né? Quer dizer, você opera agora e você não pode ter a certeza de que isso não vai ocorrer de novo. Quer dizer que um paciente que passou por um procedimento, isso pode ser uma causa genética, por exemplo, de formação estrutural do Pode ser de resposta, talvez uma resposta cicatricial exagerada, né? Tá. Pode ser. Eu já tive pacientes que foram operados 2, 3 vezes com esse problema, né? E muitos operam uma vez e nunca mais tem. Isso pode acontecer, esse tipo de oclusão pode acontecer com alguém e naturalmente se desfazer antes que o paciente mesmo procure ajuda médica, antes que ele se dê conta, faz parte da movimentação normal do intestino que ele aconteça e se desfaça naturalmente? Talvez sim. Talvez sim. Se não for uma oclusão total, né, se for uma coisa mais branda, talvez isso possa ocorrer e o paciente nem leva isso em conta. O presidente colocou como uma possibilidade disso ter sido resultado ainda da facada. É possível? Sem dúvida que é. Você acredita que nesse caso sim? Não da facada, né? A facada levou uma cirurgia de grande porte, né? O presidente teve uma lesão grave, né? Uma lesão abdominal grave, que quase que ele perde a vida. Teve a sorte de ter sido socorrido imediatamente e operado, e bem operado, em Juiz de Fora. E
sem dúvida, isso é resultante das cirurgias anteriores. Se não da facada, mas das cirurgias que a facada provocaram. Quer dizer, indiretamente, né, foi a facada. Né? Foi a facada. Por que ele teve que ir para a UTI? É comum? Olha, é comum você levar um paciente dessa idade para a UTI que tem uma obstrução intestinal, que você tem que estar atento a todos os desequilíbrios, né? Porque ele tem que estar bem preparado, bem hidratado, bem preparado para o caso de ter que ir para uma sala de cirurgia. Na época que o presidente levou a facada, eu lembro que dias depois, nós estivemos com o presidente antes das eleições. E ele já estava, ele levou a facada, passou aquele tempo internado e campanha política. Depois da campanha, eleição. Ele praticamente não parou. Isso pode agravar quadros assim? Não, eu acho que não. Não tem relação. Na realidade, o presidente, logo depois que operou, estudo, edição de notícias, eu não conheço como médico, não tenho quem entenda a notícia, é que ele tinha uma hérnia que foi corrigido e colocado uma tela porque ele se sentia incomodado com aquela hérnia, referindo que sentia dores na hérnia. Também resultado da cirurgia? Resultado da cirurgia, porque romperam os pontos internos, né, da cirurgia e ele formou uma hérnia, que a gente chama hérnia incisional, que é uma hérnia que ocorre no corte da cirurgia. E ele foi operado e foi colocado uma tela pelo cirurgião, esse mesmo cirurgião que está o acompanhando agora. Essa tela fortalece a musculatura? Essa tela ela é um produto inorgânico, né, uma tela tipo nylon, né, que ele fortalece a parede abdominal. Né? Então, isso foi colocado. Foi a última cirurgia que o presidente fez. Ele fez 4 cirurgias, né? Foram 4 cirurgias. Passaria pela 5ª agora. Pela 5ª cirurgia. 5 cirurgias em tão pouco tempo. Isso gera algum tipo de consequência? É algo com o qual o presidente vai ter que conviver, provavelmente? A gente não sabe. É como eu acabei de dizer, os quadros de obstrução por aderência, né? Conhecido mais por aderência, que nós chamamos de brida, os cirurgiões chamam de brida, eles podem ocorrer, como eu falei, várias vezes, ou pode não ocorrer mais, né? Não pode ocorrer mais. Mas eu acho que vai sair tudo bem. Torcemos para que saia tudo bem, que o presidente possa se recuperar o mais rápido possível, né? E esse é o desejo, acredito, que de todos os brasileiros, a recuperação do presidente. Doutor Viana, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Tá bom, disponha sempre. Obrigado pela participação aqui com a gente, doutor Raimundo Viana,